saudação do Professor Teles Antunes, o que faço com todo o prazer. A Academia das Ciências de Lisboa reúne hoje em congregação para honrar a memória de um dos seus mais ilustres e dedicados académicos, que foi o professor Carlos Teixeira. A geologia portuguesa, depois de uma fase gloriosa, é quando do seu lançamento no nosso país, onde pontificaram homens como Carlos Ribeiro, Nari Delgado, Paulo Chofá, entre outros, entrou em período de relativa anomia. Deve-se a Carlos Teixeira e ao que se chamou a Escola do Porto, onde há que referir Carrington da Costa, Cotelo Neiva, Naftali da Costa Fonseca, Alberto Cerveira, o novo essor desta ciência no nosso país. Doutorado na Universidade do Porto em 1944, Carlos Teixeira transfere-se para Lisboa, onde ensina e dinamiza os estudos de geologia de campo no país até 1982, anos em que falece. Foram cerca de 40 anos de enorme atividade científica, tendo reunido em seu redor um grande número de jovens que no continente, quer ligado aos Serviços Geológicos de Portugal, quer à Junta de Energia Nuclear, e nos territórios ultramarinos, com o apoio da Junta de Investigações Científicas do Ultramar e de organismos sediados em Angola e em Moçambique, executaram um trabalho notável em inúmeras campanhas de cartografia geológica. Nunca tendo trabalhado diretamente com Carlos Teixeira, conheci-o razoavelmente e acompanhei o seu trabalho nos últimos 20 anos da sua vida. Entre parênteses, sofrendo o ónus de ser engenheiro de Minas, fecha parênteses. Admirei-lhe sempre a dedicação sem limites à ciência e à geologia. Em particular, a procura de criar escola, lançando fornadas de jovens nos mais variados domínios da ciência da Terra. A procura constante de conseguir condições razoáveis de vida para os seus colaboradores espalhados por variados locais, onde procurava visitá-los e acompanhá-los. É indiscutível que se lhe deve contribuição essencial para o conhecimento geológico regional do país e da Península Ibérica. Foi fundamental na publicação da Carta Geológica de Portugal na escala 500 mil, bem como nas dezenas de cartas geológicas regionais na escala 50 mil e nas respectivas notícias explicativas. De igual modo, impulsionou o conhecimento geológico dos territórios ultramarinos portugueses. Acabámos de ouvir o professor Teles Antunes traçar o perfil deste professor, que conheceu bem e que foi uma personalidade muito complexa. É-me grato agora saudar o professor Teles Antunes, que toma formalmente posse da cadeira que lhe cabe nesta bicentenária casa do Duque de Lafões. O professor Miguel Teles Antunes é dos académicos da nossa academia que mais labor efetivo para a sua afirmação tem realizado. Quer no que se refere à organização interna e preservação e salvaguarda do seu enorme espólio cultural,
quer na expressão externa, nacional e internacional do seu prestígio. É-me muito grato poder afirmar este facto, baseado na realidade das atividades deste nosso confrade que tenho podido acompanhar. A Academia das Ciências precisa cada vez mais da dedicação efetiva dos seus membros, para além da participação muito relevante nas sessões académicas de índole cultural e científica que organiza periodicamente. Miguel Teles Antunes mantém o seu estatuto de dedicação exclusiva, agora não à universidade que serviu por mais de 4 décadas, mas à nossa Academia. Tendo sido eleito sócio correspondente da Academia das Ciências em 1989 e ascendido a sócio efetivo em 2000, desde então é diretor do Museu Mainense, a partir de 2010 é diretor do Serviço de Património da nossa Academia e, mais recentemente, a partir de 2012, ocupa as funções de inspetor da Biblioteca. No que concerne aos trabalhos realizados na Academia das Ciências, devem salientar-se o de recuperação de infraestruturas essenciais ao bom funcionamento do museu, a redescoberta, restauro e atualização de conhecimentos dos restos do herbário, entre aspas, de peixes do Brasil, enviado por Alexandre Rodrigues Ferreira no século XVIII e que escaparam às requisições de Etienne Geoffroy Saint-Hilaire em 1808 no Museu da Ajuda, e dos primeiros nódulos com peixes do Cretácico do Ceará, expedidos pelo naturalista Feijó em fins do mesmo século, das peças descritas pelo Barão das Vega em 1831, bem como das peças colhidas no decurso da última expedição de James Cook no Havaí e na Colômbia Britânica, e ainda de cerâmicas pré-colombianas do Peru, Chimú e Lambayeque, trazidas pelo Conde de São Januário, e também de vasos colombianos antigos de guardar folhas de coca, etc. Estes trabalhos deram origem a comunicações publicadas sobre o auspício da Academia das Ciências de Lisboa, da Academia des Sciences de Paris e de outras entidades. Bem-aja por este trabalho, Miguel. Aproveitando trabalhos de construção civil para restauro do claustro da Academia das Ciências de Lisboa, realizou prospeções que deram como resultado a descoberta de restos humanos e de animais, bem como de outros objetos. Miguel Teles Antunes organizou um projeto de investigação multidisciplinar com este tema. Após escavações em 2004 e 2005 e estudos complementares, tornou-se evidente que a maior parte do material correspondia ao enterramento coletivo em massa de restos de vítimas do terremoto de 1755. Na sequência de sua solicitação, o sítio encontra-se musealizado, com exposição ao público de sepulturas com enterramentos normais e testemunhos de enchimentos relacionados com o terremoto. Como se pode concluir destes factos, parte significativa do trabalho realizado tem sido consagrado ao rico espólio etnológico da Academia das Ciências de Lisboa, em especial às coleções do século XVIII do Brasil e do Oeste da América do Norte. Graças à atribuição de uma bolsa de curta duração concedida pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, trabalhou durante o mês de abril, ou durante um mês, março-abril de 2007, na Bibliothèque Centrale do Museu Nacional d'Histoire Naturelle de Paris e, acessoriamente, no Département d'Histoire de la Terre, Laboratório de Paleontologia, onde observou o espólio português dos séculos XVIII e XIX, relacionado com as tais requisições de Etienne Geoffroy Saint-Hilaire de 1808.
Promoveu, com o apoio da Presidência e em colaboração com o GEAL, Museu da Lourinhã, a exposição inaugural da Sala de Exposições da Academia, exposição subordinada a Dinossauros da Lourinhã, na Academia das Ciências de Lisboa, de 3 a 27 de fevereiro de 2011. Foi investigador responsável pelo projeto Percurso Científico do Património Museológico da Academia das Ciências de Lisboa, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, no qual participaram especialistas que colaboraram em investigações no âmbito do nosso museu. Esteve envolvido na organização, com participação pública, da sessão comemorativa do terremoto de 1755, realizada na Academia das Ciências de Lisboa em novembro de 2005, bem como no seu desenvolvimento em simpósio com a colaboração das Academias Portuguesa da História, de Marinha, de Engenharia e com a Sociedade de Geografia de Lisboa. Esse trabalho está editado no volume Memórias da Academia das Ciências de Lisboa, classe Ciências, tomo 43, volume 2, 2006-2007. De igual modo, participou na homenagem da Academia das Ciências de Lisboa a Rómulo de Carvalho, em novembro de 2006, também com intervenção pública. É costume, nestas saudações, fazer-se uma visão do currículo vitae. Eu, propositadamente, vou agora fazê-lo, e não o fiz até aqui, porque quero deixar bem vincado o que este nosso prezado confrade tem feito, está a fazer e espero que continue a fazer por esta Academia. Após estas breves considerações sobre as atividades do professor Miguel Teles Antunes no âmbito das suas estreitas relações com a Academia das Ciências, refiro agora alguns pontos importantes do seu currículo vitae. Miguel Teles Antunes licenciou-se em Ciências Geológicas pela Universidade de Lisboa em 1959, doutorou-se na mesma universidade em 65, obteve a sua agregação em 68, foi professor catedrático da Universidade Nova de Lisboa de 1974 a 2003, ano em que se aposentou. Nesta universidade foi presidente do Departamento de Ciências da Terra, da sua Faculdade de Ciências e Tecnologia de 1984 a 2000, presidente do Conselho Científico da Faculdade de Ciências e Tecnologia de 1983 a 84, decano da Universidade Nova de Lisboa de 1998 a 2003. Os principais domínios de investigação a que se tem dedicado, com elevado mérito e reconhecimento nacional e internacional, são paleontologia dos vertebrados, essencialmente do Cretácico superior ao Holocénico, paleontologia humana e paleoantropologia, arqueozoologia, história da ciência principalmente em paleontologia e geologia, numismática islâmica relacionada com Portugal, estratigrafia do Cenozoico, doenças endémicas relacionadas com a geologia. Trabalhou intensamente, realizando amplo trabalho de campo, não só em Portugal, como em Angola e no Brasil, como ainda no Instituto de Paleontologia do Museu Nacional d'Histoire Naturelle de Paris, no Natural History Museum de Londres, no Instituto Royal de Ciências Naturelles de Bruxelas e no Museu Royal de l'Afrique Central de Tervuren, na Bélgica. Deve salientar-se que é membro efetivo da European Academy of Science, Arts and Humanities desde 2001, é membro do INIGEO, International Commission on the History of Geological Sciences, da Unesco, desde 1989, foi coordenador científico e diretor do Centro de Estudos Geológicos da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, diretor da revista Ciências da Terra e fundador, editado na Universidade Nova de Lisboa de 1976 a 2003, presidente honorário do Regional Committee on Atlantic Neogene Stratigraphy da UGS Unesco, colaborador do Instituto de Medicina Legal de Lisboa,
colaborador dos Serviços Geológicos de Portugal, a que sucederam o Instituto Geológico e Mineiro, depois o INET, desde 1977, presidente do grupo de trabalho nomeado pelo Ministro da Ciência e Tecnologia para elaborar proposta acerca da proteção de sítios e materiais paleontológicos, colaborador científico do Museu da Lourinhã, tratando em particular de vertebrados do Jurássico da Lourinhã, que é, como sabem, particularmente rico de dinossauros. É ainda autor de um livro de texto e um dos coautores de um tratado de paleontologia editado no Brasil, membro de júris de universidades e instituições portuguesas e estrangeiras, é laureado com os seguintes prémios: Prémio Artur Malheiros da Academia de Ciências de Lisboa de 1966, Prémio Pfizer da Sociedade de Ciências Médicas de Lisboa, 1982, Prémio Professor Henrique Paes, Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, 1985, o ESPED distinguido, Municipalidade de Salamanca, Espanha, outubro de 1977, Prémio Científico APDF 2002, da Associação Portuguesa de Doutorados em França. Como acontece no domínio da taxonomia, no caso vertente no campo da paleontologia, aos principais investigadores a nível internacional, Miguel Teles Antunes está homenageado em 10 taxa que lhe são dedicados no estudo de novas espécies de fósseis encontrados, não só em Portugal, como em Angola. De modo que o seu nome está, efetivamente, tornado indelével e na nomenclatura destas espécies de fósseis. A obra bibliográfica do professor Teles Antunes é significativamente vasta. O número de títulos atinge os 430, incluindo um livro de textos e um tratado e, enfim, inúmeros artigos de investigação. São inúmeros os artigos na Enciclopédia Verbo, no domínio da geologia e da paleontologia. Os artigos que publicou repartem-se por 15 países de alto nível na sua especialidade e já deram origem a numerosas citações provenientes de autores de 27 países. Tem vindo a participar em iniciativas de editores brasileiros de produção de livros de qualidade, focando em especial as relações com a Academia das Ciências de Lisboa, bem como na edição facsímile de códices da mesma Academia. Em breves palavras, acabo de tentar traçar as linhas mestras de um cientista que não se fecha em compartimentos demasiado estanques, não se limitando aos estudos de paleontologia dos vertebrados, onde é mestre a nível internacional reconhecido. Com efeito, tem-se ocupado da paleontologia, da arqueologia, da história da ciência e de um domínio de estudo difícil, como é a numismática islâmica, onde são cruciais os seus conhecimentos de árabe. É sem dúvida um académico perfeitamente enquadrado em uma academia que se quer integradora de saberes múltiplos. Obrigado. Encerrada esta primeira parte, peço ao Sr. Presidente que tome a presidência para prosseguir a segunda parte.